Sejam bem-vindos pelo de Mobile Suite ao Ganto Seja Brasil e hoje estamos com o nosso quarto deck trazendo aqui para vocês algumas gameplays. Como eu disse já nos vídeos passados, são os 4 decks principais que estão rodando bem aqui nos campeonatos da loja aqui na minha cidade, onde estão premiando o quarto lugar de formas diferentes. Então é interessante porque eu quero usar de uma forma legal testes com decks diferentes, então usei como base esses 4 decks. E como então eu já estou testando os 4 decks, então a gente já mostra o funcionamento desses 4 decks. Se por acaso você quiser testar o seu deck contra algum desses aqui, não tem problema. Também pode mandar a sua listinha, deixa aqui nos comentários tudo bonitinho, o link ou a lista dele, que eu posso então fazer um vídeo mostrando como funciona, e assim trazendo formas diferenciadas. E como eu falei também, futuramente, depois que eu montar um setup bonitinho, trago também a parte de IRL, decks mais físicos para vocês verem, beleza? Então, bora lá, vamos ver como que funciona esse branco-azul unicórnio. Então, pessoal, aqui mostrando mais ou menos como que funciona a proposta desse deck branco-azul unicórnio. O interessante é você controlar o oponente, porém não é necessariamente um controle básico ou um controle mais clássico de vira e faz aquele outro. Sim, claro que tem propostas de virar cartas, tem propostas de bater com força, porém, de uma forma geral, o objetivo é você minando o oponente, fazendo que ele gaste bastante recurso para quando que você estiver lá forte, preparado, você consiga deixar o seu recurso mais bem direto. Então, obviamente, já começando com o nosso idle deck, o Unicorn Ganton Destroy Mode, que você pode pegar e colocar essa unidade de graça em detrimento a destruir uma unidade de Unicorn Mode de nível 5 ou menos, que no caso a gente tem aqui esse amiguinho. E é interessante porque você, quando estiver linkado com Banager Links, ao ser destruído, volta o piloto para a mão. Então é interessante porque você pega o seu Banager Links, que é esse aqui, vai colocar na unidade, compra uma carta, bate com o que você tiver que bater, se ele for destruído no combate ou o que seja, volta para a mão e você descarta uma carta fazendo com que a unidade aconteça. Caso ele fique vivo, você já coloca esse, ou no caso já faz direto. Coloca esse em destruindo o oponente. Então é legal porque coloca então o nosso unicórnio, bate caso você queira bater, caso seja interessante, e pelo fato de ter colocado já esse Banager, e você está comprando uma carta. E no caso, ao momento de você destruir o seu unicórnio para colocar esse aqui, voltando o piloto para a mão, descartando uma carta e colocando esse de novo, você permite eu comprar 2 cartas naquele turno. Pelo fato de ter sido a destruição do outro, você pode fazer no turno 5 descendo de graça ao fator, e quando ele ataca, você resta. Então você já está criando uma engine de loop um tanto interessante, porque você pode tanto colocar 2 cópias desse, como está acontecendo aqui nessa lista básica, ou até 4, se você achar que vale a pena focar então nesse loop. Porque o interessante é fazer com que um negócio aconteça. E o interessante porque, devido ao fato de ter diversos blockers diferentes, a gente tem, por exemplo, o Freedom, que ele é um blocker que quando está um pareamento você diminui um 2, está controlando mais a board. Você pode colocar esse blocker que ele, ao entrar, você pode retornar um bicho de, caso 1 de vida, ou um bicho baqueado, ou um blockerzinho pequenininho. Nós temos o Wild Strike, que também já apareceu várias vezes, que é o blocker que quando ele pula volta um de 4 de vida ou menos. Então você percebe que esse deck ele brinca com o controle, mas com um controle levemente agressivo. Porque são bichos grandes, são bichos pesados, e para manter sempre a sua mão na sua draw, fazendo com que coisas aconteçam, você vai ter aqui a Show of Resolve, que compra 2 cartas. Você vai ter a Overflow of Action, que compra 2 cartas, descarta uma. Você vai ter o robôzão clássico Gundam, que vai deixar os seus bichos com mais força, com Repair 2 ainda. Você ainda vai ter também o Amuro, onde quando você coloca ele, você vira uma carta. Então você cria um loop de controle um tanto interessante. E como nós temos aqui o Freedom Gundam como um principal que está batendo com o Kira, a gente coloca o Kira também.
porque você vai fazer com que ele ataque um oponente e você escolhe alguém para tirar dois. Dois do blocker, dois de quem você está atacando, mantendo então os seus blockers vivos, mantendo você vivo de uma certa forma e fazendo com que o oponente gaste recurso da melhor maneira possível. E é legal porque você tem uns blockerzinhos básicos, o pequenininho 2-3, a gente tem o Zwart 2-2, então você fica de uma certa forma vivo. E para você ficar vivo com bastante certeza, a gente tem o White Base, que se por acaso der tudo errado, você não tem mais nada o que fazer, 2 e coloca um Gundam 3-3 se tiver vazio, se tiver um 2-2, se tiver 2 ou mais, 1. Então legal porque como você compra bastante carta e os seus recursos mantêm você vivo, você mantém os seus recursos em pé. Mantendo os seus recursos em pé, você pode, sempre que necessário, colocar mais um para dar mais um tapa. E aquele tapa a mais pode ser aquela diferença, porque é simplesmente um token. E fazer com que o token bata e garanta um dano, seja na vida, seja no oponente, faz com que fique com tanto mais de facilidade. E o legal é que aqui ainda é Repair 2. Colocando um Amuro, nós já temos então um 5-5. Um 5-5 que tem recuperação de 2, faz com que você possa bater no blocker mais tranquilo e ele recupere o 2 de vida total. Então você percebe que tem sim essa sequência e essa engine. E com isso a gente também tem o Archangel. O Archangel fazendo com que você, ao pagar 2 no seu turno, levante um blocker. Então você pode tranquilamente, nossa, eu quero bater com esse. Ah, mas eu vou gastar. Não tem problema. É um 4-6, ele vai ficar vivo. Deixa ele em pé novamente. Ou até mesmo esse com um 4-4. Então você consegue permitir que os seus bichos fiquem vivos. E se caso você achar necessário, você bate com o seu blocker e vira, deixando ele em pé novamente. Claro que ele não pode bater novamente devido ao fato de que ele fica ativo, mas não ataca, mas você já atacou, deixou em pé, então você aumenta as suas defesas. Então pessoal, começando agora a nossa primeira partida, eu decidi então fazer o Mulligan devido a que não tinha nenhuma carta inicial ou draw que eu poderia fazer logo de cara. O meu azar é que também não consegui uma mão inicial tão decente, apesar de que eu poderia ter usado um Overflow, mas não achei interessante. Colocou o Blocker 3-2, que não ataca. Achei interessante, coloquei o meu Blocker, porque assim eu poderia segurar ele minimamente e ainda se manter vivo. Colocou mais um Blocker para fazer suas defesas, já que eu não tinha o que fazer, então usei, no caso que a gente chama de cabeçudona, para poder comprar 2 cartas. E aí, novamente, meio como se fosse um turno 2, mas agora, considerando os pormenores, eu não teria muito o que fazer. Não bloqueei, porque no caso seria 0, mas ele usou um Close Combat, já deixando minado um pouco a minha carta. Com agora o turno 5 já garantido, então eu já coloco já o meu defesa, coloco também o Kiriyamato para dar uma balseada básica em cima de uma carta. Quando eu for atacar, eu reduzo 2, reduzindo 2 dele para que eu consiga tirar ele, causar pouco de dano em mim, e no final acabei abatendo na vida. Achei que não seria tão interessante bater na vida, porque não iria tirar a base, mas no final acabei batendo mesmo assim. Ele usou novamente o blocker, colocou a minha carta de volta, fiz com que, já que eu posso fazer no turno 5 novamente, coloco novamente ele e coloco o Kiriyamato, fazendo com que possa ser balseado. Já que no caso não balseia pelo fato de estar meio que uma quantidade limite. Bato nele, reduzo o blocker para quando ele defender, reduzir a minha defesa, mas mesmo assim não causar o dano. E já que eu bati uma vez, bato pela segunda vez, causando dano já direto, já que já tinha virado propriamente dito. Colocou a base, comprou uma carta, colocou o blocker, bounceou o meu Kira, aumentou mais 1 de ataque e decidiu bater reduzindo, não tomando dano nenhum. Já na minha vez, agora já estamos no turno 6, então eu já coloquei um primeiro blocker, já coloquei o Kiriyamato para poder fazer o balanceamento, mas no caso não daria. Ataquei, reduzi um ataque para poder eliminar ele, porque já que estamos falando de ataques ofensivos com blockers, é algo interessante. Usou o Close Combat e eliminou o meu bicho. Colocou então a defesa, não tinha mais muito o que fazer, provavelmente deve ter algumas bases, alguns pilotos que não fazem composição. Coloquei o meu primeiro blocker, coloquei então o meu segundo blocker, também balseando, mas não acontecendo, e segurei porque não tinha nenhum piloto correspondente. Colocou a defesa, bounceou o meu novamente com o Arthur Muzala e atacou. E no caso eu decidi bloquear ele pelo fato de que ia segurar, já que ele tem essa possível redução de defesa futuramente, considerando aí outros Kiriyamatos que podem adentrar. Coloquei mais um blocker, coloquei um segundo blocker para conseguir defender o máximo possível, já que estamos falando de 2 decks que são minimamente ofensivos e defensivos ao mesmo tempo, de formas diferentes, um com vermelho e o outro com um azul.
ele aumentou a sua quantidade de blockers e agora a gente vai ter essa load de blockers. Coloquei já um azul, coloquei um outro azul para aumentar o máximo de ataque e coloquei um outro blocker para dar aquela força, um 4/5 aí para dar aquela segurada. Então ele atacou, decidi não usar blocker nenhum, porque eu acho que poderia ser o máximo assim, de dano possível para conseguir aumentar as minhas batidas. Cheguei então agora no turno 10 para ver o que dá para fazer. Usei o Overflowing para comprar 2 e descartar outra de uma forma que eu consiga dar uma ciclagem na minha mão. E no final acabei descartando o Overflowing, porque agora já tenho bastante carta na minha mão e não tem tanta necessidade. Coloquei então agora para colocar a carta do Amaru. Viro a carta para conseguir dar uma bounceada, para conseguir também bater de uma certa forma. Ataquei, reduzi ele, usou o blocker, no caso ficou vivo, tirando 3 meus, fazendo com que eu atacasse com basicamente 0. Bati com um outro, eliminando então o Aegis dele. Com isso eu bati já também eliminando um e ainda ficando vivo, porque assim ele aumenta o dano de uma certa forma. Bati com um blocker e com assim agora tenho 2 eliminadas. O interessante aqui, eu bati na base, não eliminei, mas pelo menos já deixei uma bounçadinha meio básica. Coloquei um blocker em pé, coloquei outro blocker em pé, coloquei outro blocker em pé. Então, no caso, eu decidi bater com tudo que eu podia para depois dar as minhas defesas. Completei a base como um todo, coloquei o Amuro, virei o blocker dele para conseguir fazer o máximo de batidas possível. Bati o primeiro na base, tirando a base. Decidi bater o segundo também na base, tirando a vida dele. Já o terceiro, bati na base novamente. E já no caso, o quarto, bati na base novamente. E fui seguindo nessa sequência. A minha sorte é que ele comprou uma base e já comprou da carta, e como eu tinha força o suficiente, eliminei a base. Com isso não importa muito, a não ser que ele faça uma limpeza geral no meu board, que é um pouco complicado pela combinação de cores e pela quantidade de cartas que ele tinha. Então no caso eu fiquei um pouco tranquilo em bater com todo mundo. E no final das contas eu acabei batendo com todo mundo o máximo aí, para conseguir já tirar ele de uma vez e acabar assim com o jogo. Vamos então agora começar a nossa segunda partida. Eu tenho uma certa dificuldade com mulligans, pelo menos nessa partida eu tive uma grande dificuldade com mulligans, onde eu fiz novamente e ainda consegui uma mão bem pesada. No caso eu ainda tinha 2 resources, eu acho que poderia ter usado o Sword, mas acabei não usando, que foi uma escolha um tanto complicada, porque eu já poderia ter segurado de uma certa forma, já que ele colocou 2 bichos juntos, eu achei que poderia dar uma segurada, porém o Close Combat tirou o meu blocker. Com isso, como o inimigo faz com que quando ataca ele aumenta mais a sua força, tirou a base com o primeiro tapa e tirou uma vida com o segundo tapa, fazendo com que o meu draw fosse descartado. Mantive então para conseguir deixar a minha curva um pouco maior, coloquei já um outro para aumentar as minhas defesas, porém como não é blocker, meio que não tinha muito o que fazer. Com o primeiro tapa ele tirou um pedaço da base, com o segundo tapa ele tirou outro pedaço da base. Colocou então um buscador, colocou um Vanilla, aumentando assim a quantidade imensa da sua board. Então com isso eu coloquei já um 4/4 juntamente com um Kiriyamato para conseguir voltar o buscador dele. Bati primeiro no pequenininho para apenas causar 1 de dano em mim e bati o outro no outro pequenininho para apenas causar 1 dano em mim, mas como eu reduzi, o dano foi a 0. Baixou a primeira unidade, baixou a segunda unidade, 2 buscadores, colocou a Marida, causou o dano e ainda fez com que fizesse um para o outro. Continuou no caso a batalha, então eu achei que seria interessante colocar novamente a base para conseguir aumentar a quantidade de unidades que eu tive. Coloquei um blocker que pudesse bouncear, mas não acabou bounceando. Bati então a primeira vez no escudo, diminuindo o seu escudo. Ele deu o primeiro tapa, então decidi manter para que ele fosse, no caso, destruído. Fez a primeira busca, ele bateu na base e com isso eu usei o blocker. Ele fez a segunda busca, porém pelo menos mantive a minha base. Colocou o Sinanjo, colocou o Full Frontal, onde ele poderia bater na base, bateu na base, como destruiu, causou 2 de dano, tirou o meu blocker. Quando falamos de decks agressivos, realmente você tem que tomar cuidado com a forma de agressividade. Se é uma forma mais com breach, se é uma forma um pouco mais com pingadas de dano. Com isso coloquei o blocker, coloquei o Kiriyamato, fiz o balanceamento, bati nele, reduzi um dano, porém foi uma troca equivalente. Colocou o primeiro Vanilla, colocou o segundo Vanilla, colocou o terceiro Vanilla, colocou o quarto Vanilla, então com isso você percebe que ele consegue vomitar bichos com muita força.
Coloquei então o primeiro blocker, coloquei então mais um atacante como uma forma de manter a segurada o máximo possível. Colocou o Charles, onde não bate bloqueável porque ele não está linkado, mas consegui então segurar um pouco e mantendo os dois vivos sem causar um certo dano. Ele bateu mais um, no caso os dois foram destruídos, causou o dano, perdi o Sword, ganhei uma base ficando com 0 de vida apenas mantendo a base. Fiquei com receio de perder essa partida pelo fato de que ele consegue vomitar bichos. Porém, considerando que ele não tinha mão nenhuma, quanto máximo de cartas eu conseguisse usar, fazendo com que ele perdesse a quantidade de board, seria a minha vantagem. Então foi nisso que eu me pautei. Coloquei o Amuro na hora de virar, com isso eu consegui aumentar uma quantidade de alvos possível. Dei o primeiro tapa em 1, causando 6, tomando 1 de volta. Já no segundo tapa que eu poderia dar, decidi não dar, porque no caso nem poderia, mas tudo bem. Usei o primeiro blocker, não poderia, então no caso descartei, fazendo como se fosse uma troca. Ele poderia bater, no caso então eu usei o blocker onde eu perdi, ele perdeu, mas consegui eliminar. E o segundo tapa, ele poderia segurar, eu segurei e os dois morreram. No caso ele passou o Sinanjo, fiquei com receio, mas como não tinha mais carta, fiquei um pouco tranquilo. Usei a primeira carta, comprei duas. Usei então um blocker para conseguir dar uma segurada com aquele receio que eu poderia perder, mas como eu consegui o Amuro fez ele virar e com isso eu poderia voltar. Agora que como ele baixou o Sinanjo e baixou o Char, aumentando apenas a força porém não dando rush para ele, eu fiquei sempre nessa parte mais limítrofe, comprando cartas, tentando segurar o máximo possível. Foi um deck bem agressivo, como eu falei, porém, como eu consegui segurar bastante para colocar os turnos para frente, ele perdeu um pouco do gás, porque nós já estamos basicamente no turno 10, então com isso eu consegui segurar com mais facilidade. Ele atacou, causou o dano, e no caso eu perdi, porém consegui dar uma segurada minimamente. Coloquei meu primeiro blocker, coloquei então o Flooring para conseguir comprar 2 cartas e descartar uma, descartei uma carta que eu já tinha uma dupla mais, coloquei mais um blocker para poder segurar e comprei essa para conseguir comprar mais uma carta. Mas no final não comprou nada porque não fez link nenhum. Bati, devolvi, fez uma troca e com isso agora é basicamente bater na vida, porque mesmo que ele consiga baixar uma unidade, pelo fato de não ter cartas na mão seria um grande problema. Bati, apareceu a base, comprou uma carta, comprou uma marida, colocou a unidade, não deu link, consegui dar então essa certa segurada. Como eu vou ter alguns blockers, então interessante é não bater com blocker nesse momento. Bati com um 6, tirei o primeiro, bati com o próximo, tirei mais uma vida e mantive os meus blockers em pé, caso fosse necessário. No caso, eu achei que seria interessante trocar aqui, já porque o outro blocker ele é um tanto mais forte, então com isso deu uma segurada. Agora que são 4 tapas, ele tem 3 vidas, é um pouco mais tranquilo, onde eu vou simplesmente focar em bater direto e eliminá-lo. O meu azar é que ele deu um close combat, mas não tem problema, porque pelo fato de ter então aí os ataques não tem tanto problema e com isso eu bato para vencer o jogo. Então vamos agora para a nossa terceira partida. Um tanto complicado que é pelo fato de ser rush, então a gente não pode segurar muito tempo, porque daqui a pouco vem os bichões. Colocou então a primeira defesa com um Zowort, a gente teve que fazer já uma quantidade de cartas novamente, um Zowort novamente, então eu fiquei pensando, nossa, agora com quantidade de blocos eu não vou conseguir passar, ele vai conseguir segurar bastante turno e com isso pode ser um problema. Devido ao fato de então eu poder descartar uma carta e depois ter que comprar outra, eu consegui então manter as minhas defesas propriamente ditas. Ele está sendo bem mais agressivo do que o normal, já está batendo mais um, já está ganhando, já está fazendo, já estou bloqueando, conseguindo fazer com que ele segure um ataque. Como os Warts eles não podem bater direto na vida, então é um pouco mais simples quanto a isso. Coloquei um blocker 2/4 como uma forma de, não apenas de segurar, mas também de manter um pouco a minha vida. Fez uma troca, porque já tinha causado dano, colocou mais um, colocou outro. Apesar de ser algo complicado, onde os primeiros turnos do Ramp ele é um pouco mais complicado, ele teve uma sorte do caramba de conseguir achar todos os blockers que ele achava necessário. Bati então na vida, reduzi, porém ele fez a troca porque é algo inteligente. Quando você tem diversos blockers, quando você diminui o poder de um, você usa outros para poder fazer. Usou o buscador, pegou o Death Sight, colocou no Zowort, não entendi um tanto a necessidade disso, porém ele fez uma troca entre as duas partidas. Conseguiu bater no escudo, diminuindo um pouco minha força, colocou o Zowort como uma forma de defesa, mas com isso eu coloco também o meu primeiro, coloco ele, faço o bounce novamente e bato nele, reduzindo, então eliminando sem tomar dano nenhum.
Colocou então também o defesa, colocou também uma outra defesa. Ele percebe que a defesa dele está bem forte comparado de uma forma geral com todos a ideia desse ramp. Coloquei a defesa, coloquei mais um atacante. Imaginei que pudesse colocar um Kiriamato, mas na verdade apenas dei um ataque e diminuí ele virando de uma certa forma. Ele poderia ter bloqueado com outro, mas decidiu bloquear com esse mesmo. Colocou o Deathsight, colocou um outro Deathsight pequenininho. A minha sorte é que ele usou então do Max no outro turno, poderia ter usado esse para dar uma rampada. Coloquei então o unicórnio no braço, coloquei o Amuro de uma forma para poder virar o bloqueador dele, com isso eu poderia ter alvos mais diretos. Dei o primeiro tapa, tirei o blocker mantendo eu vivo e depois decidi então bater na vida de uma forma geral. Dei o primeiro tapa e no caso dei o segundo tapa reduzindo, mas no final das contas era apenas uma redução. Poderia ter segurado porque era um blocker, mas como ele poderia no caso não poder ser reduzido ou até mesmo repair, então simplesmente eu mantive. Dei o primeiro tapa, bateu no meu blocker, então meio que tudo bem. Trocamos um pelo outro e agora ele tem no caso um Breach 5 e mais um Repair. Realmente, nos turnos finais, ele é um tanto mais forte, porque ele começa a tanto bater nos bichos e também bater na minha vida com mais força. Fiz a primeira troca entre eles e depois dei a minha segunda batida, onde eu virei na hora de bater. Ele deu um tapa, né? No caso, poderia ter batido no meu e também ter dado Breach 5, mas bateu direto. Consegui agora um segundo Barrel Links, onde eu poderia comprar juntamente com a batida. Ele entrou com o 0, causando dano em todo mundo. Colocou também o Hero para conseguir bater em Ramenuver logo de cara. E com isso deixando aí uma batalha bem forte entre os dois. Coloquei minha base, coloquei então a minha primeira ficha, coloquei também a defesa, coloquei o Kiriamato para poder fazer o máximo de coisa possível. E agora então tá na hora de bater. Primeiramente eu bati no Ramenuver para poder tirá-lo e assim conseguir recuperar a minha frente de board, mas no caso ele bateu destruindo, mas no caso também bateu e destruiu a minha base com o Breach dele. Decidi comprar 3 com o máximo de facilidade, comprei, consegui o blocker, consegui mais um para aumentar a quantidade de ataque, no caso como não tinha mais o que fazer, comprei mais 2 porque era o máximo que eu podia fazer. Bati com a ficha e é o máximo que dá para fazer. No caso, como ele vai bater com um Breach, é mais interessante ele meio que tomar direto, mas ele decidiu bater na minha unidade, defendi com o blocker, então perdendo um unicórnio. Coloquei um unicórnio básico, coloquei já um Barakers, comprei uma carta e assim conseguia dar um rush. Coloquei um blocker para dar uma segurada e assim a gente decidiu fazer a primeira troca. Bati na vida, porque eu sabia que ia morrer, então no caso bati com um pouco mais forte como uma forma de trocar e assim, perfeito. Bati com mais um, deixando ele com 1 de vida, e assim eu consegui segurar da melhor maneira possível. Baixou o 0, causou 3 em todo mundo, e assim ele meio que não podendo bater, pelo fato de não ter o piloto, comprei 2 cartas, comprei mais uma carta para descartar outra, já que tá tudo bem, descartei o Amuro, comprei mais 2 cartas para ver se eu conseguia dar uma barada na minha mão. Descartei um Amuro porque agora o importante é ter os unicórnios com Barrel Links. Coloquei 3 blockers para ter a minha defesa melhor, mas bati um tranquilo e bati com o outro tranquilo também. Agora vamos para a nossa quarta e última partida contra o Mirror. E quando a gente fala sobre Mirror de controle, é um tanto complicado porque um vai tentar complicar o outro, virando, balseando, batendo virado e assim mais complicado. Então, no caso, já eu mantive a minha mão porque eu sabia que o turno curto ia ser um turno melhor. Ele então decidiu usar 2 compras para fazer a troca de mãos, algo que eu não faria logo de começo, mas um cão, então decidi colocar um blocker aqui, mantendo o meu resource para que o meu nível se mantesse alto. Manteve o 2-2-4 para poder um meio que segurar o outro sem qualquer tipo de problema, colocamos um azul e gastei o resource para então assim colocar mais um blocker aumentando a quantidade. Ele bateu com o blocker dele junto com o Amuro, eu decidi meio que fazer uma troca, porque isso deixaria ele com mais dano, já que o outro seria apenas um 2-4. Nesse caso, coloquei então o nosso velhão, coloquei a troca com o objetivo de buscar um Amuro, não consegui, descartei um Sword, então decidi segurar ele de uma certa forma. Ele usou mais um para fazer a compra, descartou uma base, decidiu bater, no caso então agora eu fiz o blocker sim para poder fazer uma troca tranquilo. Ele baixou mais um blocker, colocou o Amuro para dar o rush, bateu, decidi manter a troca porque não faria tanta diferença pelo fato do blocker ser menor.
Então coloquei mais um blocker um pouco mais pesado, eu coloquei uma base para manter e virar os meus blockers para cima. Dei o primeiro tapa, então tudo bem, fiz uma troca, não acho que não deveria, porém, como o objetivo era tirar ele, então sim, fiz uma troca tirando 2 para 1. Colocou o Rezel, colocou o Gundam, colocou o Amuro virando e assim poderia então bater. Não foi uma troca porque ele tinha uma bunda um pouco maior e ele ainda tem Repair, aumentando a quantidade de sobrevida dele. Quando faz batalhas entre decks iguais, você percebe que a mecânica gira em torno da mesma coisa. Coloquei então o primeiro, coloquei um outro para conseguir bater. No caso, usou para comprar 2, colocou mais um blocker e colocou mais um. Ao atacar, conseguia então bater e aumentar um pouco a força, além do mais que o Gundam velho aumentar mais um ataque de todo mundo. Fez uma troca aí equivalente, mas porém ele continua na minha frente pelo fato de ter uma base e poder dar um tapa a mais. Estou colocando bases para conseguir ter umas draws melhores, mas não está tendo tanto. Depois eu fiz a troca com o blocker, mas como agora ele vai bater com mais força, eu achei interessante manter e assim ele pudesse manter o meu blocker vivo. Colocou o unicórnio, colocou mais um blocker, é algo mais complicado, mas o objetivo realmente é fazer o looping de unicórnio, porém nem eu nem a máquina conseguimos fazer. Consegui baixar a habilidade junto com o Kira, no caso não consegui fazer o balanceamento, mas não tem problema, mas pelo menos já consegui fazer a primeira redução, reduzindo um, reduzindo do outro, mantendo um vivo. Com isso ele já poderia bater, reduzir mais do ataque e com isso a volta mantinha o meu bicho vivo. Então ele deu um tapa, fez uma troca entre eles, é até interessante porque assim faz com que a redução fosse menor, colocou mais um para poder fazer a redução de ataque com mais força, fiz a compra, comprei 2, descartei o Lynx, coloquei mais um blocker juntamente com o Kiramato para poder voltar, mas não deu para voltar. Usei a base, coloquei um com uma forma de aumentar a quantidade de ataques, fiz entre aspas uma troca para conseguir se virar e assim conseguir reduzir o alvo de uma forma melhor. Manteve o meu vivo e agora bati a primeira vez na base. Colocou a primeira base, é algo inteligente, porque o White Base faz com que eu consiga gerar fichas. Colocou a primeira ficha, colocou o unicórnio, colocou o Kiramato, então ele conseguiu, mesmo com a board zerado, meio que trazer de volta. Já que eu estou usando também, não tem tanto problema, então assim gastei 2 para colocar mais uma ficha. Fiz a primeira redução, batendo, já que não era blocker, então vamos bater com todo mundo que for necessário para conseguir dar o máximo de tapa possível. Com isso eu consegui dar uma certa rampada na minha quantidade de prêmios, fazendo com que ele reduzisse, ele bateu virando, e com isso ele pode bater tranquilo aonde ele quiser, porque todos os meus blockers estão. Decidiu fazer uma pseudo troca, onde trocou um, mas manteve a ficha em pé. Colocou o Archangel para poder desvirar os seus blockers, comprou uma carta, então eu também comprei um unicórnio sem ter muito o que fazer, porém, vamos usar novamente de uma tal forma que pudesse fazer a melhor troca. Fiz uma troquinha básica, porque não tem tanto problema pelo fato de ser apenas fichas, e eu fui limpando as fichas o máximo possível para conseguir depois, quando fosse usar a habilidade da base, conseguir usar com a melhor maneira possível. Mas como o bicho não acabou morrendo, apenas fiz uma ficha 1-1 tranquilo. Ele não fez nada, já passou o turno, coloquei mais um blocker, poderia ter usado a base, mas decidi ficar mesmo. Bati então com o unicórnio para tirar a primeira base, e com isso eu poderia bater com mais tranquilidade. Bati com o meu blocker, depois bati com a minha base 1-1 para conseguir manter. Deu a sorte de vir um Archangel, então passei a vez. Novamente baixou o blocker, colocou o Amuro, fazendo com que o meu bicho voltasse. Podia ter voltado a ficha, mas decidiu voltar a minha criatura mesmo. Ok, beleza. Coloquei meu blocker 4-4, paguei 3 para comprar 2. E no caso vou começar a bater com todos os que eu puder. Primeiro bateu com o blocker, ok, meio que para dar uma findida. Bati com o outro direto na base, causando 2 de dano. Depois bati de novo com a base onde foi eliminado e depois bati com o blocker, ou poderia ser ao contrário. Então, pessoas, que foi meu vídeo falando mais sobre o Unicorn Control. Espero que vocês tenham gostado. Chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários alguma lista que você gostaria que eu testasse ou que eu pudesse colocar no deck dos desafiantes. Agora que eu já trouxe 4 listas bem legais como base para você criar algumas combinações, vou também trazer algumas listas que a gente vai mesclando tanto alguns decks mais competitivos, mas também alguns decks memes para a gente brincar um pouco também. E também vou trazer alguns outros conteúdos que vão ajudar você tanto no regional quanto nas suas partidas, como importâncias do Mulligans e outros fatores bem interessantes. Já estou quase terminando aqui meu setup para conseguir trazer também algumas partidas em real life para a gente sentir um pouco mais como é jogar contra pessoas.
e com isso a gente vai trazendo alguns conteúdos bem interessantes. Deixa aqui nas listas que você quer, porque o mais importante é o conteúdo que vocês querem ver, deixando mais facilidade em diversos elementos para que você consiga criar os seus decks e também publicar os seus decks. Preparem suas armas, liguem os seus motores, porque a guerra vai começar.